a pessoa que calculava já não estava não trabalha mais na instituição, e a gente não conseguia entender como esse dado era calculado. Então, tem que ter a metodologia tem que ser reconhecida por todos, as pessoas têm que entender como acontece o cálculo dele. Confiabilidade, que é vir de uma fonte confiável, como eu falei, a metodologia é conhecida. É importante ter estabilidade, que é ter uma métrica, né? Então, tem que ter uma série histórica. Como é que eu vou saber se comecei a coletar o dado desse mês? Se esse dado é bom ou ruim? Então, eu posso comparar com o mês anterior, com o ano anterior. Eu tenho que entender se tem uma tendência na minha unidade ou não. Isso é um caso isolado. Então, é importante ter uma estabilidade para conseguir haver comparação. Publicidade, esses dados precisam chegar em quem está lá na ponta do processo, né? Não é só a gestão que fica com eles, porque quem está lá é o desempenho de quem está atuando lá também. E o benchmark que é fazer essa comparação com outras instituições, porque não adianta só medir, se eu também não vou agir, mas também se eu não vou comparar com outras pessoas, para tentar ser melhor, melhorar meu desempenho, né? E de uma forma geral, a gente trouxe como é que acontece um ciclo de indicadores. O que é que eu quero medir? Essa obtenção desse dado pode ser um dado tanto para o que já tem na literatura, então eu quero medir a taxa de mortalidade. Já existe um cálculo preconizado para isso, mas eu também posso medir um outro processo, né? Então eu posso, por exemplo, eu tenho um paciente, meus pacientes recebem alta da minha unidade e demoram muito de sair. Então eu posso tentar entender como acontece. Vocês não estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tô ouvindo normal, normal. Ah, tá. Por exemplo, eu tenho um problema na minha idade, eu posso entender onde está o problema desse no meu processo e eu, a partir dali, criar indicadores para medir se isso está melhorando ou se isso não está melhorando. Então, isso é importante a gente fazer. Tipo, eu posso acabar escolhendo uma taxa, uma forma de medida disso. E também já tem os dados que já são preconizados, né? Como eu falei, são as taxas de mortalidade, tempo de permanência, então já existe um cálculo para isso. Esses dados, a sistematização da coleta desses dados tem que ter um responsável, tem que ter um período de coleta, isso tem que ser algo definido, né? Então, por exemplo, vocês receberam a planilha, alguns hospitais receberam a planilha que a TLUTI fornece, que já tem descrito toda a forma que é calculado, já tem o local de preenchimento, as informações que precisam, o período que tem que ser preenchido. Tem hospitais que acabam trabalhando com o EpiMed. Quem é a pessoa que preenche os dados do EpiMed, que imputa esses dados no sistema? Isso é importante. Esses dados também precisam ser validados, porque às vezes você pode mudar a pessoa que está coletando, a forma de entendimento de quem está coletando pode ser diferente, ou então pode estar acontecendo um evento catastrófico na unidade, uma pandemia, alguma outra situação que acaba mudando os nossos dados, então tem que ter esse entendimento do todo. Uma vez eu e a Nayara, a gente passou por uma situação também parecida com essa, que a gente mudou a forma de coleta de um dado, porque a gente não estava conseguindo acessar essa fonte através do prontuário, a gente começou a tentar pegar de uma tabela, de uma tabela no sistema, só que ela não era muito bem preenchida pela equipe, a gente não sabia disso. Então, a nossa taxa caiu de 30% para 10% da unidade. Se você não tem entendimento que a gente mudou a forma de coleta e isso poderia influenciar na queda do dado, você vai achar que ou está tudo indo tudo muito bem ou está indo tudo muito ruim. Então, não é assim que acontece. Tem que ter esse entendimento do dado, essa análise crítica do indicador, né? E essa análise crítica vai você comparar. Então, esse mês eu tenho um hospital, uma unidade que vive sempre cheia. Chega no mês de dezembro, a taxa de ocupação cai. É um mês que tem feriado, eu estou dando um exemplo, mas pode ser ao contrário também em outros lugares, né? Mês de fevereiro é um mês que tem menos dias, então às vezes a taxa de ocupação, o número de pacientes, novas internações é ser menor que um outro mês normal. O mês de julho é um mês de férias, então às vezes cirurgiões não fazem cirurgias, enfim, eu estou dando só exemplos, mas é entender que quando você tem que fazer comparações, às vezes com o mês anterior, com o seu ano todo, com o ano passado, podem ter doenças sazonais, isso também influenciar no dado, então tem que ter toda essa análise crítica do indicador para você não levar em consideração apenas um número e também para você ficar só coletando sem saber exatamente o que você está fazendo ali, né? E também divulgar e comunicar o resultado para toda a equipe, que acho que isso é muito importante. Pode passar, né? Então, de uma forma geral, resumindo, não precisa medir só para medir, não adianta medir só para medir. A gestão ele tem que estar em constante avaliação desses dados, na confiabilidade desses indicadores, porque o indicador vai só apontar, como o próprio nome diz, vai só indicar. Mas aí tem que ter essa análise crítica do que está fazendo, tem que ter o compromisso em melhorar esses indicadores e divulgar e comunicar para toda a equipe.
É isso, vou passar agora a palavra para a Nayara, que ela vai dar continuidade, falando mais na prática desses indicadores. Nayara, seu áudio. Não está funcionando, se você está falando. Pronto. Gente, desculpa, eu não estava conseguindo fazer meu áudio funcionar. Ele não estava desbloqueando. Agora vocês me ouvem todos. Ouvindo. Desculpa, gente. É uma ótima maneira de começar. Eu me chamo Nayara. Gostaria de agradecer também às meninas a presença, né, dando continuidade ao que Elisa já começou a falar para vocês, né, o indicador ele precisa estar numa constante, né? Ele precisa ser equilibrado, ele precisa conversar com o dia a dia, com a realidade de vocês, né? Do que vocês vivem. Então, né? É como ela falou, não adianta você querer medir um indicador por medir se não é o que você vai trabalhar todos os dias, né? O que eu vou trazer agora para vocês é o que é padrão ouro. Né, é o que a gente tem disponível na literatura, é o que tem disponível nas bases de dados, é o que a gente tem disponível para se desenvolver. É o que está à mão de todo mundo? Não, infelizmente. Né? Mas se você tiver uma ideia do que existe disponível e começar a fazer, daqui a 1, 2, 3 anos, você vai estar num lugar muito melhor do que o que você começou, e você vai ter muito mais a gestão na sua mão. Né, para você entender de fato o que está acontecendo, você consegue fazer movimentos dentro da sua unidade que vão trazer melhoria, né? Então é você entender o que você tem, o que você pode trabalhar, o que você consegue começar, e a partir daí vocês vão desenvolvendo, tá? Então eu vou mostrar para vocês o que usualmente se utiliza, o que se observa, o que se analisa dentro de uma unidade de terapia intensiva. A gente começa, na verdade, a gente divide em grupos os indicadores, né? As análises, os perfis. Então, a gente começa falando sobre o paciente, né? Então, para a gente entender o principal motivo do nosso trabalho ali todos os dias. De quem que eu estou tratando? Quem é o meu cliente? Como que ele se comporta? Né? Para eu saber como eu vou me comportar, como a minha equipe tem que se comportar frente a esse cliente. Né? Então, são indicadores relacionados à epidemiologia mesmo, do paciente, o sexo, a idade, daí da idade você não tem algumas métricas, né, se dividem aí da idade para as faixas etárias, né, você consegue ver os jovens, as crianças, separa pelas crianças, quem tem pediatria, quem tem neo, né, tem as faixas etárias exclusivas aí da pediatria, da neo, que significam alguma coisa, não é nada aleatório. Por exemplo, para as crianças, você tem grupos de idade que têm determinadas doenças em determinadas idades, em determinados períodos. A mesma coisa se aplica para o adulto, né? Você trata diferente um idoso de um jovem de 30 e 40 anos, então você tem que olhar diferente para essas populações. Então a gente acha que, vou olhar, saber a idade do meu paciente para quê, né? Um dado puro e ínfimo não me diz muita coisa, mas muito pelo contrário. Você sabendo a idade da população que você atende, você direciona os seus esforços para o que aquela faixa etária te pede. Né? Por exemplo, um paciente, a média da sua idade, o maior grupo de faixa etária da sua idade está acima dos 70, 80, você tem pacientes que provavelmente vão ser muito mais pesados de tratar, né? Que vão ser mais acamados, mais dependentes, eles têm mais risco de infecção, têm risco de ter doenças secundárias à internação. Então, você já muda o olhar para aquele paciente, né? Então, isso é extremamente importante da gente analisar ali durante mês a mês e no período e saber o perfil da sua unidade para isso, né? E aí vem junto a capacidade funcional prévia, né? Como esse paciente se mobiliza, se locomove, o quanto eu vou precisar de apoio para esse paciente ali dentro daquela UTI, dentro daquela unidade crítica, né? Se eu vou precisar de mobiliário, quem sabe, para fazer transporte desse paciente, né? Então, tudo isso está embutido aí na análise do indicador, né? Não é só medir, né? E aí, para o paciente, esses indicadores de sexo, idade, alguns outros, né, como as variáveis que você coleta dentro do prontuário, como comorbidade, entre outros hábitos de fumar,
de alcoolismo, eles vão gerar alguns scores de gravidade, né? São scores que vão dizer para a gente o peso desse paciente, né? São scores que são usados também na literatura científica para fazer pesquisa, para poder comparar, né? Você comparar quando você olha para outra unidade, você vê, ó, o score de gravidade dos pacientes dessa outra unidade é parecido com o meu. Então, talvez eu esteja falando mais ou menos da mesma coisa. Então, você consegue equiparar a sua população ali com os scores de gravidade, e deles geram os scores prognósticos, que são os scores que vão dizer para a gente ali a probabilidade de óbito dos nossos pacientes, a probabilidade de tempo de internação, a gravidade que esse paciente pode desenvolver, chance de morte aí durante o período da nossa internação, e depois que vai gerar um outro indicador que vai dizer a nossa eficiência, né? Então, tudo está muito interligado. Nada do que você colhe dentro de um prontuário de informação que vai para dentro de uma análise está solto. A gente não, nada é por acaso, né? Tudo tem um motivo, né? Então, esses scores, eles todos têm as variáveis de cálculo para esses scores, elas todas têm um sentido, né? Puxa a idade, puxa a capacidade funcional, as comorbidades, cada um tem um peso. E os que a gente mais usa hoje em dia na literatura e que as bases de dados utilizam para análise, que fala aí sobre comorbidade, é o índice de comorbidade de Charlson, né? O que hoje a gente tem vários outros, tá? O que eu estou falando aqui é o que a gente tem, o que a gente usa, né, para dentro da nossa gestão, e o que a gente encontra mais facilmente na literatura. Mas tem diversos índices, tem outros que analisam também comorbidade. O que vale é você entender o que você tem de mais fácil para coletar e você adaptar ao índice, né? Hoje a gente tem aí na internet disponível Medical, calculadoras que você consegue fazer o cálculo, né, dos indicadores dos índices para você entender e você ter ali anotadinho na sua base de gestão. Mas o que a gente tem disponível no EpiMed, que numa conversa com a Rafa, ela disse que algumas unidades de vocês têm o serviço do EpiMed, né? Então, é o que o EpiMed utiliza, é o que a gente utiliza, é o que a maioria dos hospitais no Brasil utiliza e está aí cada vez mais expandindo, é o índice de comorbidade de Charlson, né? Então, ele avalia a mortalidade a longo prazo através da idade de comorbidades, né? Então, ele vai variar ali de 1 a 30 pontos, né? E o benchmarking que eu trouxe para vocês, como que está aí variando o Charlson da população geral brasileira, né? Ele varia uma pontuação aí de 1,5, 1,6, e para os hospitais públicos 1,57. Eu trouxe aqui tudo que tiver para você, eu trouxe alguns benchmarks, então o que tiver HP é de hospital público. Esse benchmarking é de 2023, tá? É o resultado, a média do ano de 2023. Então, para o índice de comorbidade de Charlson, a pontuação do Brasil, em média, é 1,56. Quando a gente olha só para os hospitais públicos, aumenta só aqui 1/10, vai para 1,57. Outro indicador que a gente utiliza bastante como score de gravidade é o índice modificado de fragilidade, né? Como o índice de comorbidade, existem outros índices de fragilidade, mas o que a gente utiliza, o que é utilizado, vocês vão encontrar aí na literatura também, é o índice de fragilidade o que a gente usa é o MFI, desculpa. Então, ele vai avaliar a gravidade da síndrome de fragilidade do paciente, né? O quanto esse paciente é frágil. Ele também considera a idade, ele também considera a capacidade funcional e aí várias outras doenças. Nelas, ele tendencia um pouquinho mais aí para as doenças cardiológicas. Então, você vai perceber que as unidades cardiológicas, ela tem um índice de fragilidade um pouco mais alto do que as unidades gerais ali quando você vai tirar a média, tá? Então, a pontuação final varia de 0 a 11 pontos, né? De 1 a 2 pontos o resultado, o paciente é pré-frágil, acima de 3 pontos ele com 3 pontos ele é considerado frágil e acima de 3 pontos gravemente frágil. No benchmarking, o que a gente encontra? Para a população do Brasil em geral, 1,62 é a média, né? Então, a nossa população que frequenta os hospitais baseados aí, que estão dentro da plataforma do EpiMed, que está com... Eu esqueci de falar isso, tá, gente? Essa fonte aqui é do site das UTIs brasileiras,
tá? Que é uma parceria da AMIB com o EPMED. Então, ele mede esses indicadores e faz o benchmarking justamente para a gente entender como a gente está localizado aí no meio do Brasil, né? Então, a média aí do MFI do Brasil está para 1,62, que tá, a nossa população está aí no pré-frágil, né? E para os hospitais públicos, 1,61, um pouco menor do que na média geral. O SAPS também é um indicador de gravidade. É talvez o indicador de gravidade mais falado, mais conhecido por todos. Ele vem aí há muitos anos, ele vem sendo desenvolvido, aperfeiçoado, né? Já teve outras versões, SAPS 2, agora a gente está no SAPS 3, que é a mais recente, mas que também não é tão recente assim, né? Ele foi criado há 20 anos atrás, então já tem várias discussões publicadas, inclusive, na literatura sobre a descalibração desse indicador, né? Porque na época que se mediu, que foi criado o SAPS, o câncer tinha outro peso, a AIDS tinha outro peso, as doenças, outras doenças que não existiam não estão consideradas no SAPS. Então a gente já vem aí numa discussão para recalibrar, né? E o SAPS foi feito numa população geral, então tem aquela questão se aplica ou não para as populações específicas, para os grupos específicos, para as unidades específicas. Então ele está sendo testado o tempo todo, né? Tudo que é avaliado, que o SAPS é envolvido com questões mais específicas, eles são testados a calibração para ver se realmente ele está predizendo, ele está trazendo a gravidade do meu paciente, se ele está predizendo, está dando probabilidade de óbito, né? Porque como está aqui escrito, ele foi criado para predizer a mortalidade hospitalar, né? Na admissão da UTI. O que esse indicador me diz? Como que esse paciente está chegando para mim? Né? Ele não me diz o quanto ele está grave, o quanto ele vai ficar grave, ou o quanto ele vai ser difícil ali, como ele está chegando, né? O que ele está trazendo para mim? Qual que é o histórico desse paciente? Por que ele internou? De onde ele veio? E como ele está na primeira hora de admissão na UTI? Né? Então, ele considera aí o histórico do paciente e alguns exames laboratoriais ali de chegada de primeira hora do paciente. Aí ele vai fazer um cálculo que vai derivar outros indicadores, o de probabilidade de óbito e da probabilidade de óbito, a taxa de mortalidade padronizada, o uso de recursos padronizados, que eu vou falar um pouco mais para frente. Né? E aí, para essas questões aí que a gente vem conversando e discutindo, da descalibração do SAPS, já existem outros scores que estão sendo testados, né? O EPMED, inclusive, não é propaganda, tá, gente? Eu não tenho conflito de interesse. Mas eles já divulgaram um indicador que é baseado, parecido com o SAPS, né? Com base em toda a plataforma que eles têm, toda a informação que eles têm aí de 11 anos de base de dados. Então, eles calibraram os pesos, né? E criaram um novo indicador. Esse parece ser um pouco mais calibrado, né? Para a nossa população Brasil, né, que foi o que ele usou de inteligência, né, de base para poder criar o indicador. Né? Então, é uma coisa que está muito em discussão, que vale a pena a gente ler, dar uma olhada, porque é muito importante para a gestão de UTI. É um indicador que se fala muito todos os dias. Né? Quando você vai ler um artigo, quando você vai pesquisar sobre os assuntos, é o que está mais em evidência, é o SAPS. Então, ó, ele foi publicado em 2006, olha quanto tempo que tem. Né? Então, ele varia aí, o número, a pontuação bruta, ela varia de 0 a 217 pontos. Olha quantas variáveis tem esse indicador. E aí, como que é o SAPS, né? Como que você pontua? A pontuação média geral aí do Brasil, ela está em torno, em média, de 43 pontos. Os hospitais públicos, eles estão pontuando aí, em média, 45 para o ano de 2023. Tá? Então, você vai entender o quanto pesado esses pacientes estão chegando para mim. Se você pontua um SAPS aí 60, 70, você está recebendo na sua unidade pacientes mais comórbidos, mais idosos, vindo de unidades mais críticas, né? Então, você tem esse entendimento aí do SAPS. Às vezes a gente não consegue entender, mas é isso, tá? E um outro indicador super importante é o SOFA. O SOFA é o Sequential Organ Failure Assessment. Olha, falei bonito. Ele foi um indicador que foi criado para
para medir disfunção orgânica na sepse. Ele primeiro foi criado para a sepse, mas ele é muito utilizado em UTI, porque em UTI a gente está lidando com disfunção orgânica todos os dias, né? Então, é um indicador extremamente interessante de se praticar no dia a dia, na prática clínica, da prática médica, principalmente você fazer o acompanhamento linear durante a internação desse paciente, porque você consegue entender o comportamento dele, né? Então, ele avalia, esse sim avalia a gravidade do seu paciente durante a internação, né? Então, se você acompanha a pontuação desse paciente, faz um gráficozinho, uma tabelinha ali, que seja, ou até pela pontuação assim, no seu caderninho, todo dia vendo, olha, o meu paciente chegou com um SAPS ou com um SOFA de 2, tem 3 dias que esse SOFA está subindo, né? Está pontuando, esse paciente está ficando mais grave, esse paciente está descompensando, ele está tendo falência de órgãos, precisa ficar mais de olho nesse paciente, a qualquer momento ele vai instabilizar. Então, é um indicador que é móvel, é muito interessante, é prático, é fácil de aplicar, né? Então, é um indicador que dá para vocês colocarem na prática diária de vocês. Hoje em dia, com internet no celular, a gente consegue buscar a escala na internet, né? Ela é basicamente avaliação respiratória, neurológica, hepática, hematológica, eu vou esquecer de algum, com certeza, mas ele avalia os sistemas ali, pontua conforme o paciente vai ficando mais grave, se ele está dialisando, se ele está usando droga, né? E aí você consegue entender como que como esse paciente está se comportando ali durante a internação, até saber quando ele está melhorando, né? Entender, já tem uns 4 dias, você está lidando com um paciente muito grave ali na UTI, mas já tem 4, 5 dias que esse paciente está mantendo um SOFA aí estável, de 1, 2 pontos, talvez seja a hora de começar a pensar numa alta dele para semi-intensiva. Então, é um indicador que é muito interessante de utilizar na prática clínica diária, né? A gente pode dizer que um SOFA maior ou igual a 2, ele já significa sepse. Para o paciente, os que eu trouxe para vocês de mais importantes foram esses. E aí a gente vai analisar agora, dar uma olhada para a nossa unidade de cima, tirar uma foto, né? O que está acontecendo com a minha unidade? Qual é o fluxo da minha unidade? Como é que está o andamento dela? Né? Então, para isso, a gente tem algumas métricas, né? Dentre elas, o fluxo de paciente, né? O que quer dizer o fluxo de paciente? Quantos pacientes eu estou recebendo por mês, como a Elisa falou, né? Qual que é a minha média por mês? Estou acompanhando, estou recebendo todo mês ali 200 pacientes, 210, 215. Fevereiro, 160. Nossa, aconteceu alguma coisa. O pessoal do centro cirúrgico não está mandando mais, eu não estou, né? O que está acontecendo? Não girou do mês passado, os meus pacientes estão ficando mais tempo na minha unidade. Fevereiro, aí você já pensa a questão, como ela falou, né, da sazonalidade. Fevereiro é carnaval, tem menos dias, né? Nem todo mundo opera, as cirurgias diminuem, então você entende o fluxo, o andamento ali dos pacientes pela quantidade de pacientes que é internado. Além disso, para fluxo de pacientes, tem taxa de ocupação, a hora de chegada e a hora de saída que esses pacientes chegam e saem da nossa unidade, isso é importantíssimo. Isso eu acho que é importante, mas já é um degrau a mais, sabe? Começa pelo fluxo, quanto está entrando, entende taxa de ocupação, entende giro de leito, entende reinternação, hora de chegada e hora de saída já é um outro degrau, né? Mas é uma métrica, é um indicador muito importante para avaliar qualidade do seu atendimento e diminuir o risco, né? A gente sabe, é sabido, é comprovado, tem estudos que mostram que internações à noite, altas à noite, né, são riscos, representam riscos maiores para os eventos adversos, para as reinternações, para as complicações, né? Então, é uma coisa que a gente quer evitar. Então, é importante de avaliar, sim, num segundo patamar, mas para começar aí de fluxo de paciente, quantidade por mês, o que é giro de leito? Quantas vezes o seu leito está sendo usado no período? Eu tenho 10, 20, 30 leitos. No ano, um leito girou 40 vezes. É isso que você vai entender. Quantas vezes você usou o seu leito no mês, a cada 3 meses ou o ano?
entendeu? O quanto o seu leito é produtivo. Isso está diretamente ligado com o tempo de internação, né? Se você tem um tempo de internação maior, paciente que fica mais tempo, né, os pacientes mais críticos crônicos, mais idosos, mais frágeis, ou se você tem um sistema de transferência de paciente que é mais complicado, é mais difícil de ter vaga nas SEMES, é mais difícil de ter vaga nas unidades, então o seu giro vai ser maior, né? Você vai gerar menos, ele vai rodar menos, você vai ter menos produtividade desse leito, né? Então, também é um indicador muito importante. Taxa de ocupação. Taxa de ocupação é uma coisa que a gente tem muito... tem um mito em cima da taxa de ocupação, né? A gente acha, ai, meu Deus do céu, que máximo que a minha unidade está 100% de ocupação todo mês, está batendo 95% de taxa de ocupação, isso é muito bom, tá tendo tô produzindo, né? Então, isso é legal. Não, isso não é legal. É um mito muito que a gente deve derrubar, né? A taxa ideal de ocupação é de 80% a 85%, né? Por quê? Porque o que a gente deve entender? Uma taxa de ocupação elevada não te permite fazer o seu giro de leito, né? Você está com a unidade o tempo todo cheia, o que você vai ter? Você não vai ter leito para poder admitir as cirurgias que rodam, que tem um fluxo alto, né? Todo dia você tem cirurgia rodando, todo dia você tem paciente que precisa vir para sua unidade. Se você tem uma taxa de ocupação que está sempre alta, você nunca tem leito na sua UTI, você não vai conseguir admitir esses pacientes. Normalmente, as cirurgias dão mais valor financeiro, tem mais retorno financeiro para o hospital, para a unidade, né? São internações que têm custo menor, que giram mais, então você acaba cancelando cirurgias que também tem outro peso, né? Entra outro peso em todo mundo, não só na questão do hospital, mas para a sociedade, né? Quanto tempo aquela pessoa estava esperando para fazer uma cirurgia e a cirurgia foi cancelada porque não tinha leito para fazer o pós-operatório na unidade, entende? Então é muito fino, é muito complexo isso, né? Então você atrasa a admissão dos seus pacientes, você acaba, né, tendo alteração de política de alocação de transferência, você tem risco de alta precoce, né? Porque se você está ali o tempo inteiro sob pressão, né? Todo mundo te pedindo leito, você não tem, tá sempre muito ocupado, muito ocupado. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que tirar os pacientes da UTI, tem que tirar. Então, você acaba, nessa pressão de trocar o paciente, você tira um paciente que talvez não estava na hora ainda de sair, né? Então, você está aumentando o risco de alta precoce, né? Então, e também o contrário não é tão legal, né? Então, quando você tem uma taxa de ocupação muito baixa, você vai ter a alocação de um paciente que é menos crítico, talvez ele não precisasse estar ali, né? Então, você tem um uso de recurso não otimizado, você está ali com uma equipe, uma unidade que tem muito especializada para atender um paciente que não precisa daquilo tudo. Então, você está gastando tempo, está gastando dinheiro para quem não precisaria, né? E aí você acaba perdendo performance nos pacientes críticos. Você está tendo um paciente que não é grave dentro de uma unidade de terapia intensiva. E aí, que acho que talvez seja dos indicadores de fluxo de unidade mais importante é a reinternação precoce, né? Que é um dado que eu falo a gente como Sírio, e todos os hospitais, eles ficam muito de olho nisso, até porque é um indicador que é obrigatório, né, para a Anvisa, para o Ministério da Saúde, né? Então, a reinternação precoce está associada de 10% a 40% da fragilidade do processo de alta. Então, olha como isso é alto, né? Significa que tem alguma coisa errada, né? Em 10% a 40% teve alguma coisa errada. Em algum momento, alguma decisão foi tomada no momento errado, né? A alta foi cedo demais, ou o paciente ainda precisava de algum cuidado. Então, é muito frágil esse processo, né? Então, aumenta as reinternações precoces, aumentam a mortalidade do paciente, aumentam o tempo de permanência dele no hospital, aumentam os custos hospitalares, né? Então, tem uma relação aí também, que é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado com os nossos pacientes mais frágeis, né? Mas quanto maior a gravidade, maior a taxa de reinternação, né? Aumentam esses riscos, né? Então, como que é o cálculo da reinternação? Da reinternação precoce. Você calcula as readmissões dividido pelas novas admissões, né? O que é preconizado aí, o que significa reinternação precoce. Na RDC 7,
que eu vou mostrar ela inteira para vocês já já, que é a tabela da Anvisa que preconiza o funcionamento mínimo de uma UTI no Brasil, ela é 24 horas, né? Mas as reinternações de 24 horas é o que você precisa prestar conta, né? Que é o mínimo. Mas normalmente o que a gente entende, aí a gente dá mais 24 horas para olhar mais esse paciente, porque até 48 horas ainda é um tempo frágil para ele voltar. Né, 48 horas é um momento assim melhor para você avaliar esse paciente, mas o que a RDC preconiza é 24 horas, tá? Tem hospitais e hoje, inclusive dentro do sistema EPMED, eles já alargaram, né, as análises, os gráficos de reinternação precoce para 72 horas. Né? Então, a gestão ela está olhando cada vez mais para tempos maiores de reinternação, tá? Então, uma coisa que eu precisava até trazer para vocês é que eu não conheço todas as unidades de vocês, né? Mas a gente precisa entender que também reinternação precoce não adianta a gente olhar ali em unidades muito pequenas todo mês, né? Porque você tem unidades pequenas, hospitais pequenos, às vezes você tem uma estrutura que não é tão legal, né? Então você precisa trabalhar com a sua realidade. Ao invés de você olhar todo mês a sua reinternação, você agrupa por tempos maiores de análise. Analisa a cada 3 meses, a cada semestre, mais do que 6 meses eu já acho muito. Né? Então, para você ter ali mais na sua mão o tempo de readmissão. E o que a gente faz, isso é uma prática nossa, tá? Mensal, em reunião, a gente analisa paciente por paciente que reinterna em menos de 48 horas. A gente vai no caso. Por que esse paciente voltou? Tinha alguma coisa que a gente poderia ter feito para esse paciente não ter voltado? Era inevitável? Por exemplo, o paciente sobe e faz uma crise convulsiva por um motivo X. Você não vai controlar isso e ele volta por menos de 48 horas. Você não poderia intervir. Né? Mas você entende que tem algum processo ali que você poderia ter feito melhor, onde você pode intervir, onde você pode trabalhar com sua equipe, com todo mundo para melhorar aí o retorno do paciente, melhorar o resultado. Tá? O que é bench? O que a gente tem de benchmarking aí de reinternação precoce? Aí é 48 horas, tá, gente? Para o Brasil, a gente está numa taxa média aí de 1,45%. Para os hospitais públicos, 1,5% foi a média do ano de 2023. Além disso, a gente olha muito para os tipos de internação e os diagnósticos mais frequentes. Por quê? Só para eu saber o que tem na minha unidade? Na minha unidade, eu sei que tem mais pneumonia. Por que a gente avalia isso? Porque, principalmente, a gente precisa saber de quem que a gente está tratando, né? De quem que é o meu paciente, quem que eu estou recebendo, né? Para, a partir daí, você criar padrão. Né, você entender, eu tenho uma unidade de 30 leitos, né? A maioria dos meus pacientes são pacientes clínicos, eu tenho 20% de pacientes cirúrgicos. Como que eu vou alocar esses pacientes dentro da minha unidade? Eu posso separar ali, até para você lidar melhor com taxa de ocupação com giro de leito. Posso separar ali, criar mini unidades dentro da minha UTI. Sabe, separar 10 leitos para ficar girando cirurgia, mais 10 leitos para poder observar os pacientes que ficam mais tempo, os crítico-crônicos, e outros 10 para um grupo intermediário, que ficam ali de 2, 7, 10 dias internados, entende? E com isso você vai ter essa percepção olhando os tipos de internação e os diagnósticos mais frequentes, né? Então, criar esses grupos. E a partir daí você vai conseguir otimizar a sua equipe, né? Treinar a sua equipe, dar estrutura para isso, né? Por exemplo, se você recebe muita cirurgia, um exemplo bem aleatório. Eu recebo muita cirurgia de próstata, né? Que vem com muita irrigação. Então, a minha equipe ela precisa estar treinada para lidar com irrigação. Irrigação pode ser uma coisa simples, mas não é. Né? Se você não tiver muito cuidado, não tiver muito de olho ali na irrigação, ela vai obstruir, o paciente pode voltar para o centro cirúrgico, né? Traz complicações que a gente sabe, mas que quem está ali trabalhando na ponta às vezes nem imagina. Né? Então, você precisa treinar a sua equipe para esse ponto específico. Né? Como a Elisa falou, você tem pacientes psiquiátricos, então a sua equipe precisa estar treinada. Talvez seja o caso de você pedir para a sua gestão, para a sua diretoria, um acompanhamento de um psicólogo para estar mais perto. A gente sabe que essas coisas não são realidade
né? Mas já é uma coisa que você pode brigar. Se você não tem um número, se você vai no achismo, para ele você não consegue nada. A partir do momento que você tem na sua mão a prova, né, você muda a sua tática de luta, sabe? Você tem a prova na mão e você muda até o seu discurso. Você vai com propriedade do que você está falando. Olha, esse mês não é mais uma coisa aleatória, está sendo um padrão. Todo mês eu tenho de 20% a 30% de delírio dentro da minha UTI. Eu tenho tido mais pacientes psiquiátricos que necessitam eu preciso de treinamento da minha equipe para contenção, para uso de psicotrópico, preciso ter mais psicotrópico X, Y, Z, porque eu tenho usado mais com isso, entendeu? É nesse ponto que a gente tem que levar a questão dos diagnósticos, né? Porque a gente leva também até um pouco mais para trás, né? Só saber o que está se tratando, mas tem muito mais aí por trás disso. E a partir daí, né, quando você entende de quem que você está tratando, quando você cria os grupos de tendência de diagnóstico, você vai otimizar a sua equipe, a sua estrutura, e você vai criar processos e protocolos. Né? Se você é uma unidade geralmente cardiológica, então você precisa criar os protocolos de síndrome coronariana aguda, de dor torácica, de cuidado, para você saber o que você vai fazer, o que a sua equipe vai fazer ali, tudo protocolado, tudo dirigidozinho, você vai fazer nesse procedimento. Né? Qual é o tempo, qual que vai ser porta-balão, porta-agulha de um paciente que tem uma síndrome coronariana aguda, o que eu preciso fazer, o paciente tem um AVC, então você estabelece um fluxo. Então, você conhecendo o que você trata mais, o que você tem na sua unidade, você consegue dirigir os protocolos e processos da sua unidade, né? Para essa questão aí, por exemplo, se você é uma unidade basicamente oncológica, você vai dirigir para os cuidados paliativos, né, fazer esses treinamentos específicos. Se você tem paciente que fica muito tempo, que precisa de cuidados de home care, então fazer a deshospitalização, trabalhar com a equipe de assistente social para deshospitalização, tudo isso está por trás dos tipos de internação em grupos de diagnóstico, tá? E aí também, para fazer tudo, gente, tudo é baseado em benchmark, em avaliação de performance, felizmente, né, que é onde a gente tira a métrica, mas para a gente entender como que a gente está se comportando por grupo de diagnóstico. Não adianta você, que é uma UTI cirúrgica, predominantemente cirúrgica, querer comparar seus resultados com uma UTI, uma outra unidade que é predominantemente clínica, né? Então, esse também é um indicador que vai direcionar o benchmark. E aí, passando para a questão de uso de recursos, o que a gente tem aí de indicador para uso de recursos? Suporte hemodinâmico, suporte respiratório, uso de droga vasoativa, uso de hemocomponente, uso de NPT, uso de... O que mais que eu posso citar? Elisa, me ajuda. Em unidades que têm outros tipos de monitorização, o quanto você está usando esse suporte, o quanto você precisa, por exemplo, com a COVID, que foi uma coisa que estourou, um exemplo muito grande, né, da parte respiratória. Quase ninguém sabia ou ainda não sabe o uso do KNAF, né? Era muito pouco, utilizava assim 2 pacientes nas unidades de terapia intensiva ou de ventilação não invasiva, né? Com a COVID aumentou muito. Então, você passou esses materiais, esses equipamentos passaram a ser mais utilizados, então justifica a compra, né? Você fazer, além de você fazer o indicador acompanhamento de uso para saber o quanto os seus pacientes estão utilizando de recurso, também é uma métrica de gravidade, tá? O uso de recurso, quanto mais droga o seu paciente usa, quanto mais ventilação mecânica o seu paciente usa, quanto mais diálise o seu paciente usa, ele é mais grave, né, durante a internação. Então, é uma métrica que a gente utiliza para a gravidade durante a internação da unidade, né, não do paciente em si. Né? E aí você, a partir do uso de recurso, você tem várias outras análises que você pode pegar braço. Por exemplo, as falhas dos processos, né? Os pacientes que falharam VNI, estavam ali uso de ventilação não invasiva, a ventilação não invasiva não foi suficiente, teve que ir para o tubo. Né? Então, você conhece o quanto a sua unidade está aí em gravidade com relação à falha de VNI. Falha de extubação, processo também de
análise de processo, né? A gente sabe que a extubação tem um processo ali, né? As fisioterapeutas que estão aqui comigo, elas podem falar mais do que eu, né? Você tem um processo de desmame, tem todos os testes que vai fazer. Então, quando a gente analisa as falhas de tubação, a gente pode entender em que momento houve a falha do processo, ir atrás desse paciente para melhorar o nosso atendimento, né? E aí, além disso, tem o NAS. O NAS é um indicador de enfermagem, ele mede o quanto a carga de trabalho de enfermagem, talvez seja um indicador um pouco mais conhecido para a nossa área, né? Como enfermeiros, ele mede, a gente pontua o quanto está se utilizando ali de recurso para aquele paciente, quanto tem de carga de família, de se teve óbito, se teve exame externo. Então, são indicadores também que medem o quanto trabalho está tendo a sua equipe, que é importante de você acompanhar isso daí para você entender. Até para fazer dimensionamento, é um score que é dirigido para dimensionamento de equipe, então é um score que a gestão precisa ficar muito de olho nesse score, tá? Nesse indicador, desculpa. A questão do uso de dispositivo, o quanto eu uso de catéter central na minha unidade, o quanto eu uso de PIC, o quanto eu uso de tubo, de sondas, né, de sonda vesical, né, para eu entender o quanto isso está sendo viável e necessário ou não para esse paciente, o quanto isso está me empurrando para as infecções relacionadas à assistências que estão diretamente ligadas aos usos de dispositivo. Então, você vê que está tudo interligado, né? Então, tudo uma coisa puxa a outra, né? Para essa questão de infecção relacionada à assistência, também é um ponto que é muito delicado, a linha aí é muito tênue, né, para isso, porque tem coisas que a gente não consegue, infelizmente, a gente não consegue controlar, e tem coisas que a gente consegue, né? O nosso intuito, quando a gente está trabalhando dentro de um TI, tratando de pessoas, é entregar o melhor, né? Então, o que a gente puder fazer para evitar o dano ao paciente que a gente poderia não ter causado, a gente vai fazer. Então, para isso que tem o controle das infecções relacionadas à assistência, eu trouxe aqui para vocês quais são elas. Na verdade, as que são mais, as que são direcionadas aí pela Anvisa, que são mais conhecidas, é a densidade de incidência de infecção primária de corrente sanguínea associada ao uso do catéter venoso central, a pneumonia associada ao uso de ventilação mecânico e a infecção urinária associada ao uso de catéter vesical de demora. Além disso, tem o Clostridium também, tá? Que eu não coloquei aí, mas porque eles têm, é mais difícil de análise, tá? Mas todos esses indicadores são indicadores que normalmente estão ligados à CCIH do hospital, tá? Se não estão ligados à CCIH do hospital, se não tem CCIH no hospital, ou um enfermeiro responsável que puxe isso, ou um médico responsável que puxe isso, ele depende não só de... Também é outra coisa, como ele já falou, não é um achismo, eu não acho, esse paciente fez febre, eu não acho que ele está com uma ICS. Ele precisa de evidência, né? Além dos sinais de infecção, a gente precisa de evidência laboratorial, precisa do diagnóstico, é um diagnóstico, tá? Ele precisa ter. Então, é por isso que eu falo que é muito sensível para você medir dentro de hospitais que talvez tenham uma CCIH ou não tenham uma CCIH que consiga puxar isso muito fácil, né? E aí, eu trouxe para vocês também, quem quiser fazer o print da tela, como faz o cálculo da densidade de incidência de cada um deles, mas depende, isso é só o resultado, né? E as metas da ANAP de 2022, a de 2023 não teve ainda, não foi divulgado ainda, a gente está esperando para poder fazer a meta para o ano, né? Mas isso é o que a gente quer estar sempre abaixo disso daí, né? Desses índices, né? Que para a ICS foi de 1,95, para PAV, pneumonia, né, associada à ventilação, foi de 4,4 e de ITU foi de 1, tá? E aí, eu coloquei essa fotinha só para a gente entender, foi para ilustrar mais que nada se faz sozinho, né, que a gente depende um do outro ali, inclusive para entregar o melhor resultado para o nosso paciente, né, que é o que a gente está indo fazer todos os dias no nosso trabalho, né? E aí, para o final, né, o desfecho, os indicadores de desfecho e de performance. Para a gente falar de desfecho, né, a gente tem que entender, para a gente entender, na verdade, o nosso processo, né? Como o paciente terminou na nossa unidade
não 100%, mas grande peso disso se deve ao processo, ao que você entregou para ele, ao que a sua unidade, a você eu digo a unidade, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é pessoal. Mas o que a sua unidade conseguiu entregar para esse paciente de melhor, né? Quanto tempo ele ficou naquela unidade, além do que ele deveria ou não, né? Se ele saiu vivo ou não, né? Como que, se realmente era para ele ter ido a óbito, qual foi a qualidade de óbito desse paciente, né? Então, o seu desfecho está literalmente ligado ao seu processo, tá? E para os indicadores de desfecho, eu gostaria de trazer para vocês aqui a duração de internação, né? A duração de internação é um indicador que é muito importante para desfecho de UTI, né? Porque ele diz ali o seu resultado, o quanto você está gastando de tempo, de recurso, de gente, de leito para poder produzir um desfecho bom, né? Eu não gosto de falar muito isso, porque parece que você está lidando com um objeto ali, né? Mas para você ter um bom resultado, para você tirar o paciente de alta, de levar ele para casa dele, né? Então, porque quanto mais tempo o paciente fica internado na UTI, mais risco ele está sendo, a mais riscos ele está sendo exposto, né? Então, o que a gente faz para otimizar isso daí? Eu entendo que isso é uma realidade que também não é tão fácil de se obter, também é um segundo degrau, mas hoje a gente já tem escalas, índices e scores que conseguem dizer para a gente o quanto de predizer, né? Quantos dias aquele paciente precisava ficar naquela UTI por diagnóstico, né? Aí a importância também de analisar os diagnósticos, né? Existe hoje com inteligência artificial, né? A gente já consegue fazer essas escalas que vão dizer, ó, para as pneumonias nos pacientes de certa idade, a gente precisa, é esperado que você use 4 dias, 5 dias de internação na UTI para tirar esse paciente vivo da sua unidade, né? Se você está tirando com 10, 12 dias um paciente que não ficou grave, que não usou tanto recurso, que não foi para o tubo, que não usou droga, que não dialisou, tem alguma coisa errada. O que está faltando aí? Será que está faltando alguém? Talvez esse paciente precisasse ficar fazendo o antibiótico na UTI, ele não podia ter saído para fazer na UI. O que aconteceu? Não tinha vaga na UI, precisa girar o leito da UI, vai puxando um bocado de cordinha, que para fazer a gestão é mais. São pontos que você precisa sair avaliando, né? Então, dentro de um contexto geral, anualmente, né, a gente tem um score que diz para a gente os riscos de internação do paciente, que também é gerado pela matriz do EPIMED, né, que o quanto de risco baixo, intermediário, alto e muito elevado, né? Então, para você também, é importante para você planejar o gerenciamento de vagas, fazer o manejo do paciente crítico crônico, né, entender ali, ó, estou muito paciente ficando mais de 21 dias, vamos entender, talvez a gente precise manejar melhor esse paciente. Tá? A média aí do tempo de internação dos pacientes nas UTIs gerais é de 6 dias e meio no Brasil e para os hospitais públicos de 7,85 dias. Além disso, a mortalidade, o perfil dos óbitos, acompanhar a efetividade da unidade, né? Entender os pacientes que estão evoluindo para óbito, como eu já falei, ver o quanto dos óbitos eram paliados ou não, né? E aí, um resultado que com certeza a Rafaela até comentou com a gente que foi muito trabalhado com vocês, essa questão da taxa de mortalidade padronizada, né, que é a razão entre os pacientes que a gente esperava que fosse morrer e que morreram de fato, né, o quanto a gente conseguiu salvar. Né, eu esperava que fosse morrer 10 e morreram 8, então eu salvei 2 aí no meio do caminho, né, então essa perspectiva aí da taxa de mortalidade padronizada. O BENT aqui para o ano de 2022 foi que tudo isso aqui, eu já ia esquecendo de falar, tudo isso aqui é gerado pelo SAPS, tá? Também. Hoje o EPM já gera também, já tem outros indicadores que geram probabilidade de óbito, e aí você compara com a mortalidade hospitalar. Eu previ no Brasil que ia pelo SAPS, né, pela ajustado à gravidade do SAPS, que os pacientes iam morrer em 15%, morreram 15,3%, morreram 15,2%. Então, para o Brasil, a previsão está ajustada, está calibrada, porque ele viu aí ó, que morreu mais ou menos, né, só
0,01% não morreu do que estava provável que fosse a óbito. As médias dos hospitais públicos, 19% de probabilidade, morreu a mais do que estava previsto, e aí você tem um resultado acima de 1, tá? E aí, para performance, tem vários indicadores que você pode puxar ali da sua unidade para analisar, né? Se você percebe que você tem muito crítico crônico, você vai olhar o perfil desse paciente, traqueostomia, em que momento está fazendo a traqueo, se está fazendo a precoce ou não, se é um paciente cardiopata, oncológico, as internações com mais de 21 dias, as reinternações hospitalares com menos de 30 dias, as questões de faixa etária, para ir fazer benchmark nacional, internacional, né, fazer a performance por grupo de diagnóstico, como eu falei da duração, e aí ver as internações prolongadas em pacientes de baixo risco, tem matriz de eficiência, né, que é um gráficozinho onde você se coloca nos outros hospitais, o quanto tempo você usou para produzir de sobreviventes por óbito, né, então quanto mais próximo de 0 esse resultado é melhor, e aí depois que você já está muito maduro em tudo isso, você já começa a olhar as notificações de ocorrência na sua unidade, os eventos adversos, como você pode agir. É um mundo sem fim. Eu poderia ficar aqui, né, horas e horas falando que ia ter coisas que a gente ainda não ia conseguir medir. E aqui é a tabelinha da RDC número 7, da Anvisa, que é uma tabela que eu acho que vocês já conhecem também, do Ministério da Saúde, que é o que traz eu trouxe só para reforçar o que o Ministério da Saúde traz como obrigatório de acompanhamento, taxa de mortalidade absoluta da unidade, a taxa de mortalidade padronizada, que é o resultado, né, o observado pelo esperado, o tempo de permanência na UTI, reinternação com menos de 24 horas, aí a densidade de PAV, a taxa, sempre tem aqui, né, eles colocam, né, utilização de recursos junto da incidência do dano, né, incidência de PAV e quanto se usou de recurso, para entender, né, se teve pouca ventilação mecânica e muita PAV, não é tão legal, né, aí a ICS junto com a taxa de utilização de cateter venoso central, ITU e Clostridium. E aí, para finalizar, os maiores desafios que a gente tem de conseguir isso tudo. Não é simples, é um mundo gigantesco, mas a maior de todas, né, para a gente, que a gente vê aí, é como a gente adquire esses dados, como faz a aquisição desses dados. A gente sabe que para você conseguir fazer o acompanhamento de todos esses indicadores, você depende do registro, você depende de quem está escrevendo. Então, você precisa ter uma equipe que colabore com você. Às vezes, o acesso ao prontuário é difícil, é prontuário escrito à mão, né? Você precisa ir lá folhear prontuário, você precisa ter uma pessoa dedicada para isso. Então, o desafio é muito grande, né? Essa questão como a Elisa falou, da confiabilidade dos dados. Precisa ser uma coleta padronizada, as pessoas que coletam precisam entender do mesmo jeito, que é delírio para mim, pode não ser delírio para a Elisa, entendeu? Então, tem que ter uma padronização da coleta, o sistema, a questão da informatização do sistema, ela é importantíssima para ajudar na coleta, mas a gente sabe que isso não é a realidade, não é o que acontece, então é um desafio, é uma dificuldade. Essa questão e aí, quem tem um sistema informatizado, muitas vezes não tem a integração dos dados, né? Então, você tem que sair colocando ali no sistema, um por um, exame, um por um, então, se você perde tempo. Né? Aí a questão do gerenciamento, às vezes você pode ter tudo isso e você não tem um gerenciamento adequado, você não tem uma gestão que está interessada, né? Você pode ter tudo isso e não a gestão, sim, mas e aí? Né? Então, os desafios são milhares. Né? E aí a manutenção, essa questão de você ter a manutenção a longo prazo, não pode ser só uma coisa que você vai coletar aquele mês, fazer um trabalhinho, escrever um artigo e acabou. Né? É para utilizar para a gestão, precisa ser a longo prazo, a equipe tem que estar engajada, a gestão tem que estar comprometida, né? Então tem que estar todo mundo treinado, isso tem custo, né? Isso precisa de financiamento, e a gente sabe que aqui no Brasil isso é difícil demais, né? Então são muitas barreiras para a gente conseguir chegar em tudo isso aí que a gente falou para vocês. E a gente podia continuar falando mais, mas eu acho que inclusive o meu tempo acabou, né, meninas? E é isso que a gente tem para falar para vocês hoje. Com muito prazer. Eu espero que eu tenha falado tudo. Muito obrigada, meninas, pela excelente explanação.
Foi uma aula muito boa. Acho que deu para captar bem aí em relação aos indicadores, como seria o passo a passo, né? Como que é feito todo esse processo. Nós temos algumas perguntinhas no chat. Eu vou ler as perguntas, então. E caso alguém se sinta à vontade, pode levantar a mão, pode abrir a câmera e fazer a pergunta também, no ao vivo, mas podem continuar mandando perguntas no chat. Então, a primeira pergunta aqui seria a pergunta da Paloma. Como posso envolver minha equipe no entendimento e interpretação dos indicadores sem ser através de gráficos que não chamam tanta atenção da equipe? Existe alguma estratégia que podemos utilizar nas nossas UTIs? Posso responder, né? Por favor. Paloma, eu vou te falar a nossa experiência, né? A gente sabe que os gráficos realmente não chamam muita atenção. A Nayara tem até mais tempo que eu nisso, ela sabe que é um grande desafio da gente tentar levar para a ponta de quem realmente está na ponta do processo entender isso. E uma forma que a gente tem, que a gente faz isso mensalmente, é a divulgação do informativo. Até pedir para a Rafa compartilhar o nosso informativo, que é o informativo mensal, que a gente põe nas copas e nos corredores. A gente escolhe um tema e aí a gente. Eu apaguei, né, claro, nossas informações, mas a gente criou um informativo, a gente escolhe um tema e a gente fala, faz um resuminho da unidade em cima, mais ou menos, quantas internações tiveram, alguma informação que a gente queira falar, taxa de mortalidade, e embaixo a gente escolhe um tema. Esse mês de janeiro a gente escolheu falar sobre as IRAs do ano passado, né? E a gente faz um texto explicando mais ou menos o que é, então foi a forma que a gente achou de deixar em contato. Nossa, fixa lá no mural, nas copas também, e nas reuniões que tem com a enfermagem também, a gestora acaba passando alguma informação que ela acha mais pertinente também, tentar difundir esses dados com a equipe foi essa. Foi meio mais lúdica, assim, né? Não tô te ouvindo, Rafaela. Você tá muda, Rafa. Obrigada, Elisa, pela sua resposta. Antes de continuar lendo as perguntas, eu vou só já deixar o QR Code, pessoal, do pós-teste na tela e, na sequência, a lista de presença, tá bom? Isso. Vamos para a pergunta. Meninas, aqui é uma dúvida que a gente vê, até acho que para conseguir pontuar com as unidades que a gente acompanha, em que é um pouco heterogêneo, né? Unidades que têm o IPMED, mas outras unidades que têm muita dificuldade na coleta desses indicadores. Então, eu queria só pedir a opinião de vocês, alguma fala, assim, sintetizando, né? Aquelas UTIs em que a gente não coleta os dados ou em que isso ainda é muito incipiente, né? Como começar? Alguma dica prática, alguma orientação prática? Ó, eu acho que é porque a gente conversou, né, Elisa, com a Rafa antes, e eu acho que a melhor maneira de começar é como as meninas começaram com vocês, fazendo um instrumento organizado, né? A primeira coisa precisa ser uma pessoa de cabeça ali, né? Que normalmente é o gestor, que já vai saber ali mais ou menos que tem mais ali, né? Mas começar, acho que para começar, o primeiro indicador para começar seria fluxo de pacientes. Quantos pacientes eu tenho, de onde esses pacientes vêm, né? E aí você vai puxando para aí, né? O material que as meninas disponibilizaram para vocês, a gente inclusive elogiou para a Rafa, é muito legal, é muito prático, né? Mas também tem as suas dificuldades para as unidades que não têm não tem essa questão de computador fácil ali para todo mundo, mas para começar começar quem está de fora, né? Você pega uma pessoa que é referência ali e aí começar a contar. Conta quantos pacientes você teve por mês, quantas saídas, fazer uma foto de cima. Depois que você faz essa foto de cima, aí você começa a passar para o paciente de fato, né? Para as análises de paciente por paciente. Mas eu acho que já é uma boa maneira de começar. Você pegar uma ou duas pessoas ali, referência na sua unidade, e ir fazendo essas medidas de fora para dentro. Não sei se eu respondi.
Respondeu sim, Nai. Acho que dá um norte aí, né, para quem está começando agora. Vamos ler mais uma pergunta, então. Mais uma pergunta, pessoal. De que maneira podemos envolver as equipes assistentes, exemplo, cirurgia, ortopedia, na construção de planos de ação, de oportunidades de melhoria que sejam identificadas através dos indicadores? Vocês conseguem incluir essas equipes, dando essa responsabilidade também para eles? Pois muitas vezes as melhorias não dependem só da equipe da UTI. Muito boa pergunta. É uma excelente Difícil, pergunta inclusive. mesmo. É. Eu acho que é um grande desafio mesmo fazer isso. A gente não tem tanto contato com os projetos que são realizados, né? A gente passa os nossos dados para os nossos gestores e a partir do que eles identificam o problema, acaba sendo um lado que eu e a Nayara, a gente não participa tanto. Mas acho que a forma que a gente pode entender e aproximar mais é apresentar para eles o que a gente está enxergando de problema, né? E comprovar com isso. Por isso que o dado é bom. Exatamente. Então, se eu tenho um dado mostrando que tem algo relacionado ao lado deles, que ele também tem que ajudar, o indicador está ali. Então, vamos juntos fazer isso? Talvez seja um passo, porque, como eu falei, você fica no achismo, já eu acho que você poderia fazer aquela parte, eu acho que seu lado poderia ser esse, fica um jogando meio que a culpa no outro e aí não vai. É exatamente isso que a Elisa falou. É muito difícil, porque depende muito de relacionamento, né? Depende de relacionamento da gestão com a equipe interna, o quanto isso vai chegar para a gestão direta e do quanto isso vai sair da gestão direta da unidade para fora, né? O quanto o gestor tem abertura, ou se ele está disposto a comprar certas brigas, né? Então é difícil, mas a melhor maneira realmente é mostrando o resultado. Né? Então, você vê que os hospitais, os grandes hospitais, eles têm essa cultura de reuniões periódicas de apresentação de resultados. Isso é uma coisa que é a nossa realidade. Né? Então, tem reuniões de governança, tem reuniões dentro das equipes médicas que eles levam o resultado da unidade, falando, ó, isso daqui está ruim por causa disso. Né? A gente mediu isso, está medindo por tanto tempo, e a gente está vendo que não está legal. Um exemplo, a gente tem uma unidade crítica, que é uma semi-intensiva, que está aumentando muito infecção de corrente sanguínea, porque o médico assistente quer que fique com a PIC, o paciente não quer tirar a PIC de jeito nenhum, o paciente fica 20, 30 dias com a PIC lá e o paciente vai fazer infecção relacionada à assistência. Está aumentando. O ano passado era 8, esse ano foi 12, foi 15. Né? Então, você tendo a informação na mão e levando isso para eles, você está levando a responsabilidade para eles também, né? Você está falando, não está só dizendo, ó, vai dar ruim, esse paciente vai, né, vai dar problema, não, é mostrar de fato, é transferir a responsabilidade. Eu acho que é isso. Acho que fiquei até confusa agora em qual câmera eu olho, que nós estamos aqui com as duas. Acho que isso vem de encontro, meninas, a muito do que a gente tem conversado, né, com as nossas localidades. Quando a gente transforma essas ações em cultura da instituição, independente de quem seja o profissional, se essa é uma cultura que já é bem estabelecida na instituição, o profissional que vir, ele vai ter que se adequar, né, aos protocolos, às rotinas, a tudo que é feito naquela instituição. Então, independente do profissional, quando isso se torna uma cultura do serviço, talvez a gente consiga aí minimizar algumas questões que a gente tem profissional dependente. E aí a gente consegue uniformizar um pouquinho mais dessas ações. Temos uma outra pergunta aqui também, meninas. Só um minutinho, vamos lá. Quando o indicador na UTI demonstra um desempenho abaixo do esperado, qual seria o primeiro passo para iniciar um plano de melhoria eficaz? Revisar processos, capacitar a equipe assistencial ou ajustar protocolos clínicos? Eu acho que vai depender do indicador, na verdade, que a gente está lidando, né? Então, se é um indicador de processo, eu vou ter que mudar o processo, né? Se é um indicador de resultado,
Eu vou ter que mexer em outra parte. Eu acho que o importante não é você ter indicadores, eu criar 300 indicadores, não. É você ter o indicador e entender o que ele está medindo. O que ele está medindo é eficaz, sim. Então, eu estou com problema, estou com o indicador abaixo do processo, ele está abaixo do benchmark, ele não é o que é normal para a gente, não é o que a gente quer. Então, assim, como eu vou ter que identificar quais as causas estão levando esse indicador a ficar abaixo do que é o esperado, do que é a meta de vocês, do que é a meta de cada lugar. E aí, a partir do momento que eu identifico as causas, eu trabalho em cima das causas e eu, com certeza, vou melhorar o indicador, né? No fundo. Mas a Nayara pode complementar mais isso, né? E é uma outra até, na verdade, é uma informação para complementar o que a gente falou, que eu acabei me passando de falar. Sempre vai ser o que é o esperado, né? É o benchmarking que está lá no artigo científico. Não, tem coisas que você vai precisar olhar para dentro de casa e começar olhando para dentro de casa primeiro, antes de olhar para fora. Medir por um tempo, né? Como a Elisa falou isso no início, né? A gente precisa primeiro ter a nossa meta, olhar, ter um tempo de medida, medir aí de reconhecimento. Você vai medir por um tempo para reconhecer qual que é a sua realidade, entender qual que é a sua meta, se isso tá bom para você ou não tá, né? Qual que é o seu benchmarking interno, para depois ir para fora, né? Mas é processo. Como ela falou, você entender o que você tem de indicador, olhar para ele, criticar ele, para depois ir para os processos. Depende de cada indicador. O que fazer primeiro. Vai ser, às vezes, as três coisas, né? Revisar o processo, capacitar a equipe e É, ajustar o protocolo. é. Varia, acho que é do que está dando problema. Do que eu tô tendo problema. Maravilha, meninas. Alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma colocação sobre a experiência de vocês no serviço? Não? Eu coloquei aqui na tela também, pessoal, a pesquisa de satisfação. No chat, a gente já colocou o link do pós-teste, da lista de presença também. Não deixam de preencher a lista de presença. E se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, acho que a gente pode encerrar. Será que alguém tem? Dá uma olhada aqui no chat. Acho que por hora é isso, pessoal. Em nome de todo o projeto TLUTI, então toda a equipe do projeto, nós gostaríamos de agradecer a todos os participantes, gostaríamos de agradecer imensamente as palestrantes, a Nayara e a Elisa, que trouxeram essa temática aí brilhantemente. Gostaríamos de agradecer todos os hospitais participantes do projeto